Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Como sempre, pedimos que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares e que também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega o conteúdo de nossas reuniões para mais pessoas. Lembramos também que as nossas reuniões normalmente são feitas com um estudo alternado do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Na oportunidade de hoje, traremos um tema do Evangelho que está no capítulo 5, itens 1 a 3, Justiça das Aflições. E quem nos trará as reflexões do tema abordado hoje será o nosso irmão de ideal espírita, integrante do Lar de Teresa, Gilmar de Moura. Gilmar, suas saudações iniciais. Muito obrigado a você que nos assiste aqui. Muito boa noite, ou qualquer horário que você está assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção e a sua participação aqui, por esse tempo dedicado ao seu próprio crescimento, ao nosso crescimento enquanto coletividade, e que Deus possa nos iluminar nessa noite. Muito obrigada, Gilmar. Passemos então para a nossa leitura de hoje e a nossa prece. A página de hoje tem como título Analisando Aflições e traz como epígrafe: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Disse-nos Jesus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas na pauta de tuas aflições, analisa criteriosamente as causas que as alimentam. Assim, examina tuas palavras antes de proferi-las, a fim de que os que as ouvirem não reajam, causando-te sofrimentos. Vigia teus gestos, para que eles não criem circunstâncias que venham a perturbar os teus dias. Observa com cuidado as situações que surgem inopinadamente antes de te entregares ao desespero, porque talvez elas sejam o socorro divino protegendo-te contra maiores males futuros. Tudo isso porque, no mundo de expiações e provas em que ainda transitas, as aflições surgem por meios corretivos, tendo em vista que necessitas experimentar situações adversas para cresceres em espírito, dentro do tempo que te é dado para viver. No entanto, elas não exercerão este papel se forem criadas por tua irreflexão e, neste caso, se erguerão como agravo, impedindo a tua caminhada evolutiva. Dores e aflições te serão absolutamente sem proveito, desde que nelas não encontres motivos de aprender, de progredir, de criar causas novas de felicidade futura. Dores e aflições deixarão de existir na Terra a partir do momento em que seus habitantes aceitarem, com resignação, os efeitos do seu passado de sombras, fruto da ignorância da lei divina, e, paralelamente, buscarem conhecê-la e cumpri-la, projetando para amanhã a ventura decorrente de uma semeadura de amor, de harmonia e de paz, desde os dias de hoje. Muitos creem que a consolação de que nos fala Jesus virá com a entrada da alma no paraíso, após as amargas aflições no mundo terreno. No entanto, podemos afirmar que a consolação a que se refere o Mestre não está condicionada à nossa entrada no mundo espiritual após a desencarnação. A consolação divina se inicia no momento em que a compreensão chega ao coração,
na certeza de que há tempo de plantar e tempo de colher, e que, embora no dia de hoje a colheita seja amarga, nada nos impede de iniciarmos agora uma semeadura de flores e frutos que surgirão perfumados e sazonados nos dias de amanhã. Agradece, pois, a oportunidade de receberes tuas aflições sob a luz da doutrina espírita, realmente consoladora, pois te oferece os meios de compreenderes os mecanismos da justiça divina, que te educa e disciplina dentro da lei de causa e efeito, revelando-te também que Deus, por amor, criou um universo repleto de luz, cores e sons para te premiar quando souberes vencer as dores e aflições, criando com teu próprio esforço a tua felicidade. E Clélia, após essa mensagem tão inspiradora, vamos unir os nossos corações, pensar na doce imagem do Mestre Jesus, agradecendo mais uma oportunidade de estarmos reunidos para o estudo, mais um esclarecimento, uma melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, com a certeza que se sofremos hoje, seremos felizes amanhã. Pedimos assim, então, aos benfeitores de nossa casa, a Jesus e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, a permissão para darmos iniciado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Gilmar, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Muito obrigado. Aflições. É um tema que, no nosso mundo, temos muito um vasto exemplo, vastas experiências, disse mundo de provas e expiações. Afinal, todas as religiões, todas as crenças religiosas, doutrinas, claro, longe do materialismo, vão colocar na vida futura essa grande consolação de tudo aquilo que sofremos aqui. É fato, é real. Aqui na Terra estamos sujeitos a muitas dores, a muitas aflições. A doutrina espírita, em especial, vai colocar um enfoque extremamente importante nessas causas, nas causas desse sofrimento, dessas dores. Afinal, podemos dizer que muitas delas, se não a grande maioria, não residem necessariamente em outras vidas, mas talvez nessa mesma, por nossa própria imprevidência. No entanto, colocamos um véu um pouco mais largo, uma cortina um pouco aberta para as outras vidas que também dão um caráter, dão causas muito fortes naquilo que nós vivemos hoje. Mas não é esse o enfoque que eu gostaria de dar no tema dessa noite. No nosso tema, nós falamos sobre justiça, justiça das aflições. E o nosso codificador, Allan Kardec, exatamente nesse item, no item 3, aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a seguinte pergunta: afinal, por que o bem e o mal estão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude? Eu não sei se vocês compreenderam a profundidade dessa pergunta, mas é importante a gente compreender esse ponto. Ok, todos nós sofremos, cada um com suas causas, cada um com seus agravantes. Mas vem cá, por que existem pessoas tão boas que sofrem muito mais
que talvez pessoas viciosas, pessoas com índoles muito mais prejudiciais para o coletivo, não sofrem tanto quanto essas pessoas tão boas? Por que que não existe por que que existe essa disparidade? Então, é essa a grande pergunta. Por que que o bem e o mal estão desigualmente distribuídos? E isso é tão importante quanto nós conhecemos as causas dessas nossas aflições. Afinal, porque é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito importante. E para iniciar exatamente esses raciocínios, eu queria trazer aqui uma história que está no livro Céu e Inferno, o nosso livro da codificação, e é um exemplo onde daqueles vários exemplos que o nosso codificador coloca na segunda parte do livro, né? Segunda parte do livro do Céu e Inferno, quem já leu, sabe que Allan Kardec elenca ali muitas histórias, muitos exemplos de espíritos em várias categorias. Então, ele começa lá dos espíritos bons, dos espíritos superiores, até os espíritos sofredores. E essa história está exatamente numa parte onde ele intitula Espíritos Endurecidos. O codificador Allan Kardec é um grande educador, né? Ele é um grande purista, se pode ser assim dizer, educado. Ele toma cuidado com as palavras. Então ele colocou assim espíritos endurecidos. Se eu, Gilmar, fosse dar uma qualificação para as histórias que estão lá, eu colocaria assim: espíritos teimosos, para não falar outra coisa, porque são espíritos muito enrijecidos ainda no seu orgulho. E a história que eu venho trazer aqui é de Chumenet, que foi dada em Bordeaux em 1862. Era um espírito inferior e se pronunciou com um médium, né? Foi um diálogo ali dito com um médium, né? Da seguinte forma. Então fizeram uma pergunta para ele: quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? A resposta: de homem. E tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Volto a perguntar: mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhes as torturas? Ele responde: pergunta inútil. Olha a pretensão do espírito. Pergunta novamente, né? Todo aquela reunião de benfeitores, né, que querem ajudar esses espíritos, pergunta: compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me importa. Por aí a gente vai se vendo a característica do espírito, né? O egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Talvez. Se quiserdes ser aliviado, começai repudiando as más tendências. É a resposta do espírito. Não te incomodes com o que não é da tua conta. Começa orando por mim, como fazes com os outros, e depois veremos. Aí a pergunta: se não me auxiliares com o vosso arrependimento, a prece será de pouca eficácia. Resposta: mas falando em vez de orardes, menos ainda me adiantarás. Ou seja, um espírito endurecido, totalmente teimoso. Está ali só para receber a oração, receber a prece. O codificador vai exatamente concluir com essas palavras, que são muito importantes, e é aqui que eu quero chamar a atenção. É aqui que caracteriza, talvez, a grande aflição que todos nós nessa coletividade da Terra sofremos. Entre os espíritos endurecidos,
não há só perversos e maus, sendo grande o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Vou repetir. Muitos estacionam por orgulho, indiferença ou apatia. Indiferença, apatia. Os grandes males da humanidade que estacionam, que fazem o espírito exatamente parar no seu grau evolutivo e vai continuar o codificador. Nem por isso estes são menos infelizes. Ou seja, você que a gente, né, me coloco também nessa situação. A gente que faz as coisas mais ou menos, a gente que faz assim, vamos levando com a barriga, deixa a vida me levar. Nem por isso são menos infelizes. Em regra, tais espíritos são mais difíceis de serem reconduzidos ao bem dos que os francamente maus. Olha o que o codificador fala. Tais espíritos são mais difíceis de serem reconduzidos ao bem que os francamente maus, visto como estes, ao menos, dispõem de energia e, uma vez doutrinados, voltam-se ao bem com o mesmo ardor que lhes inspirava o mal. Então, a gente aqui, logo quando eu li isso, eu lembrei de quem? De Paulo. Paulo de Tarso, que antes era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos. Saulo, que perseguiu ardosamente aqueles primeiros cristãos e que exatamente se voltou ao bem com a mesma energia e com o mesmo ardor. Não foi difícil, mas quantos se estacionam? É isso que eu quero colocar. Espíritos teimosos, cada um de nós mesmos, cada um de nós. Todos adoramos, todos participamos aqui na nossa doutrina espírita, todos nós bebemos um pouco da espiritualidade para quê? Pronto socorro. É igual irmos no pronto-socorro do hospital, é aquela fila enorme de gente só para receber alguma emergência. É isso, o que o Espírito Xumene colocou. Olha, eu só estou aqui, não é da tua conta. Começa orando por mim, como faz aí você com os outros, aí depois a gente vê. Olha como se trata a espiritualidade, como nós tratamos. Então é do centro, da porta do centro espírita para dentro, é da porta da igreja para dentro, é quando você fecha os olhos para orar, ou é quando você está falando com seu filho, educando ou uma pessoa numa situação mais difícil, é você conversando com alguém no trabalho numa situação espinhosa, é você lidando com uma briga, é exatamente isso. Tomemos cuidado com essa grande aflição e que está mascarada, que está não somente pelo mal que fizemos, mas é pela apatia e pela indiferença. E aqui nós vamos entrar nessa justiça, afinal de contas, justiça das aflições. Por que essas aflições? Por que esses sofrimentos são tão desigualmente distribuídos? Vamos então entrar um pouquinho no conceito. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui o conceito das palavras, porque provavelmente no nosso dia a dia e nos nossos próprios conceitos e preconceitos também, torna-se banal certas palavras e que o entendimento se perde. Então, a primeira palavra, vamos lá, justiça das aflições.
Então, a primeira palavra, justiça. Então, logo quando a gente pensa em justiça, talvez erroneamente, você pensa em igualdade. Opa, justiça para mim é igualdade. Será que isso é verdade? Bom, se nós formos remontar o significado de justiça, é necessário eu trazer aqui um conceito de Sócrates e Platão, dois grandes filósofos que, na verdade, também foram uma das bases do nosso espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe ali na introdução um item onde Kardec coloca a filosofia de Sócrates e Platão, dizendo que o espiritismo é exatamente essa continuidade. Então, se nós perdemos estes conceitos muito importantes trazidos por esses primeiros pensadores, é muito nosso conhecimento fica vago. Justiça. E aqui a palavra justiça se remete à organização. Justiça no conceito filosófico de Platão, no conceito filosófico de Sócrates, é organização. Cada coisa harmoniosamente em seu lugar. Gilmar, me dá um exemplo. Claro, vamos lá dar um exemplo. Na sua casa, onde é lugar de guardar a louça? Pratos, copos, talheres. Onde geralmente você guarda a louça? Bom, eu guardo a louça no armário. Muito bom. Onde você guarda, onde você coloca o travesseiro da cama? Bom, o travesseiro da cama fica na cama. Tudo bem. Gilmar, você falou que justiça é. Você falou não, desculpa. Conceitos filosóficos de Platão e Sócrates. Justiça é organização, cada coisa em seu devido lugar. Ora, se você guarda a louça no armário, você não guarda a louça no meio da sala. Você não pega a louça e coloca em cima da sua cama. Então, se você pegasse a sua louça e fosse distribuí-la igualmente, igualdade, na sua casa, o que aconteceria? Desordem, desorganização. Então, toda a louça precisa ficar junta ali no armário. A roupa de cama também tem seu espaço. Então, vamos lá. Então, justiça quer dizer que cada qual na sua esfera, na sua organização. Vamos dar um passo adiante? Justiça está ali. Só para exemplificar aqui mais uma coisa, vou trazer a parábola dos talentos aqui, onde que Jesus contou aquela parábola dos talentos, onde o Senhor distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Olha que interessante. Então o Senhor chegou para um servo e deu 5 talentos. Para outro deu 2 talentos. Para outro deu 1 talento. Ora, justiça é igualdade? É organização. De acordo com a capacidade daquele servo, ele recebeu 5 talentos. Foi e multiplicou. De acordo com a capacidade daquele, recebeu 2 talentos. Percebam? Vamos avançar? Aflição. Afinal, e aflição? O que nós poderíamos dizer aqui? Trazendo aqui exatamente a etimologia da palavra, que isso é muito importante, a origem da palavra diz muito sobre o significado dela. A palavra aflição tem origem no latim, que é derivado do verbo affligere, que significa golpear,
que significa abater, prostrar, causar dor. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos começar pensando com nós mesmos. O que é mais difícil aí na sua vida? O que é mais difícil aí para você? A sua família é um ponto de causar dor, sofrimento em você? O seu trabalho é um lugar espinhoso para se lidar? Os seus amigos não te compreendem? São difíceis de conversa? Ou para você talvez são dores físicas que estão te afligindo? Enxaqueca, dores pelo corpo? Ou talvez dores mentais? Depressão, ansiedade? Então, aonde bate, aonde causa dor, aonde prostra? É exatamente aqui onde colocamos as aflições. Então, tudo bem. Vamos entrar um pouquinho a fundo. Se para você consegue encarar bem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, mesmo que ela seja frequente, você consegue encarar isso bem? Talvez a sua irmã, talvez o seu irmão não encare isso bem. Talvez a dor de cabeça, a enxaqueca, para ela seja um desafio enorme. Se você consegue lidar bem no seu trabalho, consegue falar bem com os seus superiores, com todos aqueles colegas, talvez a pessoa que trabalha do seu lado está sofrendo um abismo por conta de quantas relações, por conta de relacionamentos humanos ali, de brigas, de silêncios que talvez você nem saiba. A pessoa que está do seu lado. Ou seja, a mesma aflição em pessoas diferentes produz exatamente um resultado diferente. Dor, todos nós temos. Sofrimento, sofrer, é uma interpretação que nós mesmos, do nosso interior, do nosso espírito, da nossa mente, como nós enxergamos isso e como nós lidamos com isso. Perceba a maneira diferente de se lidar? Vamos juntar então essas duas situações? Justiça. Justiça, então, é organização. Cada coisa em seu devido lugar. Ok. Aflição. Aflição é tudo aquilo que pega na nossa pele. Tudo aquilo que nos faz sofrer. Tudo aquilo que realmente nos prostra, que bate. O que quer dizer isso? Por que então, voltamos à pergunta, por que então existem essa tanta disparidade, essa desigualdade das aflições? Porque cada um de nós recebemos aqui um papel timbrado. Essas aflições é para você. Esses desafios, eu sei, meu filho, são muito difíceis. Mas não há nada comparado com os outros, porque cada coisa que está na sua vida, cada tropeço, cada pedra, cada desafio, e até mesmo os desafios com você mesmo, para lidar com as suas emoções, é um desafio que está com você. É único, é seu. É a justiça. A louça está no seu armário, a roupa de cama também está no seu lugar.
Assim como todas essas aflições estão guardadas no armário do seu coração. E aqui eu posso trazer um antídoto. E às vezes a gente pergunta, entendi. É a justiça das aflições. Eu preciso, é onde eu passo por isso. É, mas aí nós nos perguntamos, né? Qual é o antídoto para isso? Bom, se eu se eu trouxe aqui exatamente esse exemplo dos espíritos endurecidos, eu venho trazer aqui uma mensagem que talvez esteja um tanto quanto esquecida também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 9. E quem deu essa mensagem intitulou-se Um Espírito Amigo. Divaldo vem falar que quando ele começou os trabalhos com Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles ainda não tinha falado o nome dela, não tinha se identificado para ele, se identificava com o Divaldo como um espírito amigo. E o Divaldo, uma vez lendo o Livro dos Espíritos, se deparou com essa mensagem e falou: um espírito amigo, é você? E ela confirmou, sou eu. A Joana de Anjos, nesse caso aqui, com o codinome, né, Espírito Amigo, deixou uma mensagem no capítulo 9 aqui do Evangelho, chamado A Paciência. Se eu posso deixar essa mensagem para você essa noite, leia essa mensagem. Eu vou tirar aqui somente um trechinho, somente para a gente, porque esse é um antídoto talvez para esses espíritos teimosos que somos nós. O antídoto maior para as aflições. Paciência. E aqui está o trechinho que eu venho tirar dessa mensagem fantástica. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas. Não é nada disso, isso não é nada, não é nada, não é nada disso, vai acumulando, né? Não compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Gente, olha a pureza, olha o simbolismo, porque não é uma grande tempestade que avassala a nossa vida, não é talvez um grande acontecimento que nos abala. São essas picadas de alfinetes cotidianas, diárias, que vêm nos afligir. Lembre-se, o grande mal da humanidade, a apatia, a indiferença, o orgulho, são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Olha que lindo isso, gente. Se a gente separar, então pega essa dor, a sua dor. Começa a separar. O que você está amplificando por conta da sua própria psicologia? O que você está amplificando, às vezes, por falta de sentimentos, por talvez emoções mal contidas? O que talvez você esteja buscando, amor? Vamos separar tudo isso e vamos olhar nos deveres que nós temos, nas consolações que recebemos e nas compensações. Havemos de reconhecer que há bênçãos muito mais numerosas do que dores. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Compensações. Em primeiro lugar, a dor. O que diz para a gente? Por que a dor é tão necessária nesse mundo? Ela faz nos acordar.
Senão a gente ia viver nessa indiferença. Se nós pegarmos um exemplo como esse, de um espírito tão endurecido como esse, como que um espírito desse sai dessa inércia? Se já tentou tantas coisas pelo amor, tentou tantas coisas com oportunidades, com trabalho, talvez somente a dor para esse espírito acordar. Então, primeiro, nosso primeiro ímpeto é fugir da dor. E para fugirmos da dor, nós fazemos qualquer coisa. Depois, nós começamos a raciocinar que aquilo que nós fizemos para fugir da dor trouxe um benefício para a gente. Então, quer dizer que eu vou começar a fazer isso para não sentir mais dor. Tudo bem, primeiro passo. Passo número 2. A partir de agora, o bem, o que é bom, o que é harmônico, o que traz felicidade, vai ser a minha primeira escolha. E não somente para fugir da dor. E para concluir, para terminar, uma historinha que também está num dos livros, no livro psicografado por Chico Xavier, Cartas e Crônicas, do nosso irmão X, do nosso Humberto de Campos, e é o capítulo 1. Capítulo 1, chamado Lição das Trevas. Essa é uma historinha muito interessante, muito interessante. Presta atenção. Um grande benfeitor, ele entra em regiões trevosas. Ele entra exatamente num abismo onde muitos espíritos ainda maldosos, ainda endurecidos no mal, ainda viviam naquele antro, naquele lugar. Quem já leu livros de André Luiz pode imaginar bastante desses cenários, né? Onde espíritos ainda muito endurecidos, muito inferiores, viviam ali. E aquele benfeitor foi entrando até que o do chefe, que vivia ali naquele antro, naquele abismo, olhou aquele benfeitor e fez todo mundo parar. Para todo mundo, abre caminho e deixa aquele benfeitor chegar. Deixa aquele benfeitor passar. Respeito aquele benfeitor. Aquele benfeitor foi andando e aí ele olhou, o benfeitor olhou ao espírito das trevas e perguntou: Conheces-me? Conheces-me? Interrogou o recém-chegado entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra e curaste meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar minhas feridas. Os circundantes entraram na conversação. Então, todos aqueles espíritos trevosos começaram a entrar na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: Mas que te fez este homem no mundo para que sejamos forçados a essa deferência? O chefe, o espírito das trevas, falou: Ele me deu teto e me deu agasalho. E o outro inquiriu: Que mais? Supriu a minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a minha família da nudez e da fome. O outro ainda perguntou com ironia: Mas nada? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Bom, estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: Meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostres tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor,
que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. O convite que talvez todos nós aqui, me incluindo também nisso, que possamos ser exemplos, um na vida do outro, de paciência. Ensinar a viver o outro é você também viver bem, pacientemente, com as suas aflições, para ser um exemplo que arrasta para o outro, para ser um ponto de apoio para o outro. Não somente a caridade que dá o cobertor, que dá a comida, mas também aquela que dá um exemplo. Pois, se queremos varrer as aflições dessa terra, somente com muita paciência e muito bom exemplo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilmar, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, por trazer reflexões tão importantes para o nosso dia a dia. Agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e convidamos para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos um tema do Livro dos Espíritos. Vamos agora, para finalizar o nosso encontro de hoje, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, imaginando nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse encontro, pela oportunidade do estudo, que possamos levar as reflexões trazidas aqui hoje, possamos pensar a respeito da justiça divina, do nosso sofrimento, com a certeza de que nenhum sofrimento é eterno, que temos um Pai de amor, de justiça, e que possamos também mentalizar paz tão necessária para o nosso mundo, que o nosso planeta tanto necessita, que sejamos pacientes, que possamos entender que ainda somos muito imperfeitos, mas que todos caminhamos para a felicidade. Pedimos assim a permissão a Deus, nosso Pai, para darmos por encerrado mais esse encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos.